Muito bem, quem se aproveitou dessa situação, Danilo, foi ele mesmo, antecipando o que vai acontecer na Nossa. Libertadores logo mais. O nosso glorioso John Textor postou nas redes sociais, ironizando a expulsão do Hulk. Disse o John Textor. Ele fez uma alusão ali ao Dia da Marmota, né? Aquele filme Feitiço do Tempo, em que o jornalista vive o mesmo dia de maneira contínua. Ele falou: 2 cartões vermelhos em 9 jogos. Você precisa apertar o passo para alcançar o ano passado. Tipo assim, você tem que olhar o que está acontecendo hoje para você entender o que aconteceu o ano passado. Aí, Groundhog's Day, que é o Dia da Marmota. Então o Texas se aproveitou do momento para reclamar mais uma vez e voltar com a história de armação e tudo mais, o Danilo. Bom, o Textor, cada dia mais que passa, eu tenho a certeza que ele usa uma estratégia parecida com a que usava o Eurico Miranda para colocar o Vasco no noticiário. Aliás, essa estratégia é muito bem retratada no documentário do Globoplay sobre o Eurico Miranda, que era basicamente brigar, falar, enfim, ir para os bastidores, e muitas vezes falar coisas que não conseguiria provar, ou usar ali vírgulas que ele poderia usar no regulamento para colocar o Vasco como protagonista no lugar na época que era Fla-Flu, o principal clássico, e o Vasco ganhou um protagonismo a partir dali. E o Botafogo, o Textor, ele tem a impressão que ele tenta fazer uma estratégia parecida, colocando o Botafogo como o grande rival do Palmeiras, para tentar colocar algum protagonismo, porque não é a ordem normal das coisas, Palmeiras e Botafogo terem uma rivalidade tão grande, mas por conta do ano passado e por conta do que o Textor tem feito, essa rivalidade tem crescido. E aí, claro, agora que o sorteio na Libertadores, isso vai ajudar bastante também. O curioso dessa história toda é que antes dessa expulsão, ele quer falar do dia da marmota e etc., o time que mais tinha cartão vermelho a favor não era o Palmeiras. E nem continua não sendo, mesmo com a expulsão de ontem do Hulk. O time que mais teve jogador expulso é o Tricolor Paulista, Tirone. E o Textor não falou nada até agora. Nada sobre isso. Ele esperou falar sobre uma expulsão, que aqui a gente vê pela enquete que está dividido. Eu e o Mauro, a gente concordou com a questão de ser um pouco ríspido e tal, mas que o Hulk é chato pra caramba. Então não é algo que você olha e fala, olha só que roubo. Não dá para falar isso. Dá para discutir, como dá para discutir 300 outros lances que o Textor coloca como manipulação. A cada dia que passa, o Textor mostra que não entende o que é futebol. E a gente, infelizmente, na questão jornalística, tem que dar espaço para ele, porque ele é dono de um clube. Porque senão poderia passar como um maluco qualquer. Seu pitaco, Mauro, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto Dudu. O Texto está preocupado com a Libertadores, né? Ele quer realmente criar uma rivalidade com o Palmeiras, está muito claro, é uma tática de fato euriquista, nada nova. E aí o que acontece? Os jogos do Botafogo contra o Flamengo no Engenhão têm essa mesma atmosfera dos jogos em Curitiba, quando o Flamengo vai lá. Por quê? O único clássico que é sempre disputado 90%, 10% do Rio de Janeiro é o clássico do Botafogo, envolvendo o Botafogo. Os únicos, né? O Botafogo faz questão de fazer dessa maneira. Então, ele dá poucos ingressos para o visitante, e a torcida do Botafogo tem uma raiva danada do Flamengo, um ódio visceral também. Então, fica aquele clima ali. Eu imagino que ele queira criar uma atmosfera hostil, como você gosta de dizer, para o Palmeiras na Libertadores, já está alimentando isso. E muito torcedor do Botafogo na rede social já embarca, de fato, vai alimentando essa coisa. O fato que ele levantou uma bola e não provou nada. Provou alguma coisa? Apresentou alguma prova concreta? E continua falando. Milito, em alguma liga do mundo você conhece uma situação assim, Milito? Né? O cara vai, fala, não prova e continua falando e fazendo insinuações. É complicado isso aí, né, cara? Tudo bem, se tiver uma prova concreta, faça uma denúncia, mas ele está fazendo insinuações do quê? De que o Palmeiras é sempre beneficiado. O Palmeiras é beneficiado, é prejudicado, o outro também é, todo mundo é prejudicado, beneficiado, Botafogo inclusive. Né? Eu, sinceramente, acho lamentável que alguém possa agir dessa maneira também e fica por isso mesmo. Sabe? Fala. Cara, então prova, bicho. Sabe? Aí foi lá aquele circo montado lá em Brasília. Meu Deus, que horror. Realmente. E aí o cara, todo jogo tá falando, de fato, tá alimentando
esse clima para o jogo da Libertadores. Ó, chegamos já em 2.500 de novo, então vamos chegar em 3.000 likes, tá? Vamos nessa aí, 3.000 likes é o que queremos. Agora, o Abel tava louco para falar, pô, meu time, todo mundo elogiar, seu time jogou demais, Abel, incrível e tal, mas o que ele teve que falar mesmo na coletiva, o Danilo, foi sobre o caso Dudu, óbvio, né? O que acontece? O Dudu fica, o Cruzeiro retirou a proposta e o Abel sugeriu um perdão, reportagem que está aqui no UOL. A Leila Pereira, no começo do dia, falou dizendo que ele tinha que cumprir o que ele prometeu, pode sair mesmo, tal, meio que falando, vai embora aí, valeu. Depois o Dudu publicou um texto nas redes sociais dizendo, recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado, talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa, tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato. O Cruzeiro é um clube que eu tenho um enorme carinho e agradeço demais pelo reconhecimento, mas sinto que nesse momento ainda não é hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Aí o Cruzeiro falou, então, se não quiser vir, não venha, né? Queremos jogadores comprometidos, tal, retirou a proposta. E o Abel, na coletiva, falou sobre o assunto, entre outras coisas, falou que é mentira, que ele tem um relacionamento ruim com o Dudu, mas não sei se eu tô na pista certa, Danilo, quero que você me fale. Quando ele fala do Dudu, sobre o caso do Dudu, ele fala muito do gol do Estevão. E fala, como é que foi o gol do Estevão? O gol do Estevão, ele roubou a bola, é isso que eu quero, jogador que não briga não vai jogar. Eu não sei se isso é pro Dudu, mas sei que ele falou isso aí no meio da resposta também. Então me parece que o Dudu vai ficar, mas vai ficar pianinho. Não adianta achar que vai ser o titular, que vai ser o dono do time mais. Parece que é essa a situação que ficou pro Dudu, não sei se é a sua leitura. Não, é exatamente isso. O recado do Abel na coletiva foi pro Dudu ficar e ficar pianinho. Exatamente esse é o recado, porque é assim que ele trata todos os jogadores. Ele tratou o Endrick assim, tratou o Estevão assim, tratou o Scarpa assim, trata o Dudu assim. Para ele, o coletivo está acima dessas questões e para ele o importante é cumprir as funções que estão determinadas no treino. E a gente pode discutir aqui se as funções estão certas ou erradas, mas o que é combinado no treino ele quer que seja cumprido à risca. E aí, quando ele fala do Estevão, o Estevão foi, roubou a bola e fez a jogada do golaço que ele marcou contra o Atlético Mineiro. Então, esse é o recado claro do Abel para o Dudu. Olha, Dudu, você quer ficar? Você vai correr, você vai marcar lateral, você vai correr o triplo, que eu acho que é o que o Dudu vai ter que fazer para recuperar a confiança da parte da torcida que ficou brava com ele e para recuperar a confiança do Abel também. A gente vai lembrar, o Abel já reclamou do Dudu nessas questões de voltar para marcar, das questões táticas. O Dudu já reclamou do Abel de ser substituído, já falou que fica bravo. E é uma reclamação no ambiente de trabalho, não é algo como não suporto ele, não aguento mais, quer derrubar o treinador. Não é nada disso, é uma reclamação normal num ambiente de trabalho. E o Abel deixou claro que, olha, o Dudu, você quer jogar, você vai ter que cumprir essas funções, porque ninguém é mais importante no Palmeiras que o porco e o periquito. A mesma metáfora que ele usou há 3 anos, quando teve outros momentos de crise, quando o Scarpa chuta copinho, quando outros jogadores chutam copinho e ficam bravos por serem substituídos. E para dar, eu sei que para dar um plá também da questão do Dudu aqui, eu já dei a minha opinião ontem na coluna do UOL sobre a Leila. Eu acho que a Leila poderia ter resolvido de uma outra forma, embora para mim a culpa seja do Dudu quase de maneira integral, porque foi ele que foi atrás do Cruzeiro, ele que procurou a proposta, ele que correu esse risco de colocar, de manchar a imagem, como aconteceu para uma boa parte da torcida palmeirense. O que eu só queria deixar aqui marcado e lembrar, e vou usar um período de tempo pequeno, para não voltar lá no tempo de Edmundo, Viola, Paulo Nunes, não, vou usar o tempo aqui desde 2015. Em 2015, quando a Leila estava brigando com o Paulo Nobre, ela disse que se fosse para continuar da maneira que era melhor ela ir para o Flamengo. Depois de um tempo, recentemente, ela deu uma entrevista dizendo que sem a Crefisa o Palmeiras voltaria a ser rebaixado. O Gustavo Gomes chegou a ser afastado pelo Vanderlei Luxemburgo porque estava brigando com a diretoria para uma renovação. E não sou eu que estou falando, o Luxemburgo afastou o Gustavo Gomes, que era um dos jogadores mais importantes do time, e tirou de um jogo do Paulista importante. Depois de um tempo, Gustavo Gomes resolveu a questão e voltou ao Palmeiras e hoje foi perdoado, é ídolo. O Palmeiras recusou uma proposta agora gigantesca por ele, da Arábia Saudita, duas propostas da Arábia Saudita para ele ficar, e ele hoje é tratado como ídolo absoluto do Palmeiras. O Abel Ferreira,
em dezembro de 24, assinou um contrato, em dezembro de 23, assinou um pré-contrato com o Qatar para trabalhar em outro time sem avisar o Palmeiras. Ele assinou e depois o Palmeiras descobriu quando recebeu o pagamento de uma multa. Ou seja, ele ia quebrar o contrato sem avisar a diretoria. Todos esses exemplos que eu estou dando são exemplos de jogadores que brigaram, que tiveram problema com a diretoria ou que assinaram coisas sem avisar e que depois foram perdoados. O Dudu errou pra caramba, mas eu não entendo porque só ele vai ser o crucificado, só ele é o problema. Ele errou, merece ser corrigido, merece ser criticado, mas pode ser perdoado como todos esses exemplos que eu dei agora, e todos eles foram perdoados, estão até hoje no Palmeiras jogando bola. Mauro, você acha que no fim o Abel, nas palavras do Abel, já dá uma arrefecida nessa história? Esses pontos do Danilo são bem interessantes. Eu acho que foram dois momentos. Quando a Leila falou à tarde, ela falou defendendo o que ela considera os interesses do Palmeiras. Eu acho que ela foi muito bem. Porque se o cara é ídolo, ele tem que fazer a manutenção da idolatria. E não se mantém idolatria procurando um outro clube para ir embora com um contrato em vigor. E se o Dudu fez isso, ele pegou essa idolatria e ameaçou jogar no lixo, né? Para o Palmeiras era um ótimo negócio, na minha opinião. 4 milhões de dólares, alivia a folha de pagamento, um jogador que hoje é reserva e não se sabe se voltará a jogar no mesmo nível, porque essa é uma dúvida inerente a qualquer atleta que sofra a lesão que ele sofreu. Então, acho que ela jogou duro, como acho que tem que jogar nessas horas, porque aquela coisa que o Arnaldo falava ontem sobre isso, tem um jogador, empresário, vai lá, cria uma situação, aí coloca o clube contra as cordas, a torcida vem junto, tem que renovar, não pode ir embora, esse cara não pode sair do clube, esse cara é ídolo. Ela impediu que isso acontecesse. Falou, tá bom, que aí vai, né? Quer novos ares? Pode ir embora. A gente aceitou a proposta. Vamos agora a palavra, mais ou menos o que ela falou. Mas aí o Dudu recua e o Cruzeiro retira a proposta. Então, evidentemente, é um outro momento. E aí o Abel fez o quê? Trouxe o extintor de incêndio, apagou o incêndio, ou tentou apagar, dando sinal de que ele vai ser perdoado no final, ele vai jogar. Vai fazer o quê o Palmeiras? Vai mandar ele embora? Não, vai honrar o contrato e ele vai ficar, imagino eu, assim, parte da torcida talvez um pouco magoada com ele, pelo gesto, né, pela tentativa de sair, e a outra parte vai apoiá-lo incondicionalmente. Então, acho que o Dudu arrumou um problema sem necessidade. Se ele queria sair, tudo ele tinha que manter. Pensar bem. Na hora que o negócio se configurou, ele tinha que estar pronto para enfrentar a situação e ir embora. E pelo jeito não estava, né? Porque ele recuou também. Aí o Cruzeiro imediatamente retirou a proposta. No final das contas, eu acho que foi bom para o Cruzeiro, porque a proposta era uma loucura. Para um jogador na idade dele, voltando de lesão, pagar essa grana toda, mais a folha de pagamento, não fazia muito sentido. Poderá até fazer sentido se daqui a algum tempo o Dudu voltar jogando o fino, né? Joelho inteirinho, 0 bala, consertar o joelho do cara, tá jogando, aí é outra história. Hoje ele é uma interrogação. E acho que, só para fechar esse assunto e entrar em outro, acho que com essa o Dudu assinou também que o Palmeiras não vai renovar com ele depois disso. Não vai ter mais aquele... Ele perdeu esse negócio. Agora ele cumpre aí o contrato com o Palmeiras, que ele ganha muito bem, e depois acabou. Acho que a Leila antecipou esse passo, né? O Dudu, ele acionou o modo Gabriel Barbosa. Isso mesmo, perfeito, Mauro. E Exato. se meteu numa situação parecida. Está lá, com efeito suspensivo, não teve a proposta de renovação, talvez nem tenha, né? E os caras estão deixando passar. Reserva, os dois são reservas. Só que um se machucou gravemente, o outro não, né? E os dois ídolos. É incrível isso, né? Como assim, um equívoco na gestão de carreira. Porque, cara, honestamente, eu acho que uma pessoa que ganha um salário, que ganha um jogador como esse, o último contrato, vai ganhar tudo. Cara, esses caras já ganharam tanto dinheiro. É tão importante fazer esse contrato agora para mais 4 anos? Será que é? Ou a manutenção de uma relação tão forte com o clube, uma grande torcida, estar na história do clube, será que isso não vale mais? Até porque você pode fazer um outro contrato com esse clube, quem sabe, sei lá, ou com outro clube depois. Sabe, essa tentativa de assegurar. E às vezes a gente trata isso como se estivéssemos falando de alguém que nunca ganhou um bom salário e que finalmente teve uma oportunidade de ganhar. Sabe, o cara jogou time pequeno a vida inteira, aí descobriram o cara com 32 anos. Aí ele tem a última chance, ele vai fazer um contrato melhor possível para salvar a carreira dele e ganhar uma grande quantia de dinheiro e projetar o futuro dele.
Não é o caso desses jogadores. São anos e anos sendo muito bem remunerados, mas, enfim. Eu concordo concordo muito completamente com você. também. Né? E outra, o Dudu, ele pode ficar no Palmeiras, já está ganhando um baita de um salário garantido até dezembro do ano que vem, ou seja, mais um ano e meio ganhando um baita de um salário. E se acabar o contrato e o Palmeiras resolver não renovar, eu tenho certeza que essa proposta do Cruzeiro que veio agora vai vir lá na frente, até porque ele vai estar livre no mercado, vai ser até mais fácil, você não precisa pagar nada para o Palmeiras, negocia a luva direto com o atleta. E se não for o Cruzeiro, vai ter outro time que com certeza vai atrás do Dudu. Dudu com 33 anos, mesmo sendo uma incógnita, como eu concordo com o Mauro e tal, ele vai ter proposta. Tem jogador muito pior que nunca fez nada e jogou bola pela vida toda. Então não tem para que essa pressa toda, achar, eu tenho que ter, não posso perder a oportunidade da minha vida aqui, um contrato do Cruzeiro de 4, 5 anos. Não faz sentido, não tem para quê. O Dudu manchou a sua história porque quis. Muito bem, na segunda-feira ou na sexta-feira passada, só para contextualizar aqui, o Júlio Gomes estava no All News Express, que acontece às segundas e sextas, e falou sobre a questão dos direitos de TV, na visão dele, os clubes deveriam ganhar igual, e que o Flamengo se reestruturou pelo fato de ter ganhado muito mais dinheiro de receita de TV. O Mauro postou no seu blog hoje explicando que, na verdade, sem a grana da TV, o Flamengo já ganha mais do que todo mundo, para você ter uma ideia de como ganha dinheiro o Flamengo com relação aos outros. Tá aí, sem grana da TV, o Fla fatura quase como o Corinthians e mais do que todos os outros. O que, além de tudo, é nada menos do que assustador para todo mundo, você ter um clube que, sem a grana da TV, que é meio a pérola de todo mundo, para o Flamengo tanto faz, porque ele continua ganhando mais. Explica aí, Mauro. Bem, Tirone, nós trabalhamos juntos durante muito tempo numa empresa cujo slogan era informação, nosso esporte, né? Eu gosto muito desse slogan. Esse é para levar a sério, né? E o que acontece? Na sexta-feira, nesse comentário do Júlio, ele surgiu porque vocês falavam do jogo Flamengo e Grêmio. E aí falavam, o Flamengo com vários desfalques, ainda tem aí, entra o Luiz Araújo, entra o Bruno Henrique, né? Tem um banco de luxo. E aí o Júlio fez um comentário que eu achei extremamente equivocado, quando ele diz que os outros clubes têm que se ligar, porque o Flamengo está ganhando muito. Como se o Flamengo estivesse fazendo alguma coisa errada ao negociar contratos de televisão melhores do que de outros clubes. Aliás, o contrato do Flamengo é muito parecido com o do Corinthians. Por que o Flamengo ganha mais do que o Corinthians? Porque o Flamengo ganha mais pelo desempenho no Brasileiro, uma colocação melhor, o desempenho na Copa do Brasil foi mais longe, o desempenho em Libertadores avançou mais, a premiação está ligada à cota de TV. E eu utilizei o relatório do César Gravetti, né, o relatório convocado do Galápagos Capital desse ano, né, referente aos balanços de 2023, para fazer esse texto. E aí, fazendo as contas, e conversei com o César, tem aspas dele no texto, inclusive, percebi que o Flamengo, mesmo se não ganhasse um centavo da televisão, ele faturaria mais do que todos os demais clubes da Série A, menos o Corinthians no ano passado. Mesmo assim, a diferença para o Corinthians seria de 6 milhões, o que é muito pouco no universo de um faturamento de 900 e tantos milhões de reais. Ou seja, quase um empate técnico. Então, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Vem da bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogador, patrocínio na camisa. Ontem o Flamengo renovou mais um contrato de publicidade no seu uniforme. Existem metas de chegar a 300 milhões em algum tempo. As receitas foram... O Landim pode ter lá os vários defeitos dele, a gente critica como está errado, mas nas gestões dele, o Flamengo saiu de 400 e poucos milhões para 1 bilhão 300 e tal de faturamento bruto. Então aumentou quase que 1 bilhão a mais, uma coisa espantosa. Então, os clubes não têm que se ligar porque o Flamengo ganha mais, o Júlio Gomes. Os clubes têm que se ligar porque eles têm que se estruturar como fez o Flamengo, especialmente o Corinthians. E no momento que o Corinthians, com toda a sua grandeza e com o potencial que possui para se equiparar ao Flamengo, não tenho nenhuma dúvida de que tem esse potencial, se afunda cada vez mais em mais gestões, aí o jornalista aponta o Flamengo como problema. O Flamengo não é o problema, o Flamengo apresentou ao mundo a solução. Agora, o remédio é amargo, toma quem tem coragem e tem capacidade. Então, esses números acabam com aquela baboseira de Mamãe Globo. Mamãe Globo não é o dinheiro da televisão que faz a diferença. O dinheiro da televisão ele faz o Flamengo ficar mais rico. Mas mesmo sem o dinheiro da televisão, o Flamengo fatura mais. Porque o Flamengo tem mais torcida, tem uma torcida nacional. O Flamengo alavanca as suas receitas nesse contrato último que está terminando, né, de televisão.
também pelo pay-per-view, porque ele está informado de bons times, competitivos, então mais torcedores são motivados a assinar o pay-per-view, e o Flamengo tem gente no Brasil todinho assinando o pay-per-view. Isso gera mais receita para o Flamengo. Então, acho que a gente tem muita coisa para atacar nesse terreno aí das finanças dos clubes, mas não é o Flamengo, não. Atacar os clubes que não honram seus compromissos, os clubes que gastam mais do que arrecadam, os clubes que se afundam em crises terríveis, como o Cruzeiro se afundou, como o Botafogo se afundou, como o Vasco se afundou. Não teve outra opção para os três, a não ser virar SAF, como um bote de salvação. E o Vasco mesmo, o SAF, segue numa crise política e financeira problemática demais, o Vasco da Gama. Né? Temos que questionar, acho eu, os clubes, a falta de um fair play financeiro. Não tem fair play financeiro no Brasil. É um mercado totalmente descontrolado. Amanhã qualquer um pode chegar, por exemplo, pode chegar um cara no tapete voador, vindo lá do mundo árabe, lá do Oriente Médio, e pode desembarcar na Portuguesa do Júlio Gomes, por exemplo, despejar um caminhão de dinheiro e fazer a Portuguesa ter o time mais forte do Brasil. Por quê? Porque não tem um mercado regulado. Não sei se é essa a expectativa do Júlio, né? Mas convenhamos, né? Eu achei que foi muito mal, e então a gente traz aqui informação correta sobre esse assunto. Para falar disso, a gente tem que se preparar um pouquinho mais, né? Qual?